O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentar um pouquinho. Vamos aproveitar este lugar tão maravilhoso, fechar um pouquinho os nossos olhos, sentir a nossa respiração, sentir o Espírito Santo iluminar a nossa mente, ouvir um pouquinho o barulho das árvores, da água, dos pássaros. Esforço mental. Qual a palavra, o versículo que mais tocou a minha alma dos que eu acabei de ouvir? Silêncio orante. Prezados irmãos e irmãs na fé, para quem não me conhece, eu sou o padre Adalmirã, capelão militar do 2º Batalhão de Polícia de Juazeiro. Estou aqui acompanhado do Cabo Bruno, que veio dirigindo, me ajudando nesta manhã, para não me perder, chegar aqui, né? E eu quero começar esse momento de meditação trazendo para vocês a meditação de São José Maria Escrivá sobre este evangelho de hoje, esta solenidade de hoje. São José Maria Escrivá, ele deixa um comentário também no livro que ele escreve, Forja, número 135. E aí ele vai deixar assim: quando Pedro negou Jesus durante a
a paixão, aquele episódio antes da Semana Santa, durante a Semana Santa, antes da crucifixão, né? Quando Pedro negou Jesus durante a paixão, comprovou que a sua liderança e eficácia eram emprestadas. Olha só, como assim emprestadas? Continua São José. Mas depois da ressurreição, essa posição de Pedro seria inegável e admitida pelos cristãos, que rezavam juntos por Pedro. Atos 12 mostra os cristãos rezando por Pedro preso. Por isso, os cristãos, nós cristãos, temos o afetuoso dever de rezar muito pelo Papa, sucessor de Pedro, e respeitar a sua tarefa de cuidar da igreja, como os apóstolos respeitaram a primazia de Simão. O teu maior amor, a tua maior estima, a tua mais profunda veneração, a tua obediência mais rendida, o teu maior afeto, hão de ser também para o Cristo e aquele que Cristo quis que aqui na terra ligasse e desligasse, fosse o seu representante, vigário. A palavra vigário é representante, delegado, não mais emprestado, mas agora oficialmente delegado. O Papa é o vice-Cristo. Essa expressão vice-Cristo é São José Maria Escrivá. O vice-Cristo. E nós, católicos, o vice-Cristo aqui na terra. E nós, católicos, temos de pensar que depois de Deus, da nossa Mãe, Virgem Maria Santíssima, numa posição de respeito, de obediência, de ordenamento, nós não podemos esquecer a autoridade que Cristo deu a Pedro e, consequentemente, aos seus sucessores. É por isso que hoje a igreja celebra este dia de unidade. Os textos bíblicos mostram exatamente Pedro, homem pescador, limitado demais nos seus conhecimentos, mas capacitado ao longo da vida. Isso para nós é muito interessante. Para vocês que estão aqui nesta missão, neste tempo favorável, um tempo favorável, estar aqui nesta casa. Nós não somos os melhores. Nós não sabemos de tudo. Nós não somos super-homens. Nós não temos as melhores competências. Mas é Cristo que vai nos capacitando. A competência ela é adquirida quando a gente está aberto e disposto a disciplinar, a ordenar aquilo que por processo natural, fisiológico, por conta dos impulsos eletroquímicos que ocorrem no nosso cérebro, tendem sempre a desordenar. Tendem sempre a ser busca de prazer momentâneo corpóreo. Nós podemos mudar isso. Por aquilo que São José Maria Escrivá fala. Deus nos dá. É Ele quem nos delega. Assim como delegou a Pedro. Incompetente na sua vida muitas vezes. Não tinha competência, não tinha muitas habilidades, mas ele estava disposto a amar, a seguir. E é bom a gente lembrar que Pedro, pescador, ao longo de sua vida, ele foi adquirindo essa maturidade. E mesmo no episódio da cruz, ele, seguindo o próprio instinto natural da autodefesa, né, da vida, com medo de morrer, negou Cristo. É bom lembrar que nos Atos dos Apóstolos, Pedro, mesmo já idoso, depois de exercer o seu papel junto dos apóstolos, de testemunhar Cristo,
Lá na idade madura, quando soube que iria ser preso, ele foi tentado a fugir de novo, a fugir da cidade. E nas portas da cidade, na hora da fuga, da covardia, quando os impulsos eletroquímicos do cérebro, olha só, estavam ali o empurrando para querer sempre buscar a vida, viver a vida, aproveitar mais um pouco da vida, ele para na porta da cidade e ele decide, por esforço, ele decide voltar por virtude, por vontade mesmo. Eu vou voltar. E ele volta para ser assassinado, para ser morto, por causa de Cristo. Ele tem consciência que voltando iria ser assassinado, mas ele volta para morrer com honra. E ainda diz: eu não sou digno de morrer como Cristo crucificado. Me coloca invertido, de cabeça para baixo, para que se complete nele o que faltou à cruz de Jesus. Olha só. É a experiência de alguém que não tinha competências, não tinha muitas condições intelectuais, não tinha muitos conhecimentos, mas ao longo da vida, entre acertos e erros, muitos erros, poucos acertos, mas muita vontade e muito esforço de acertar. E essa deve ser sempre a nossa constante. Porque na vida, às vezes, a gente erra mais do que acerta. Mas o esforço, esse não pode faltar. Nunca. Tem que ser muito, mas muito mesmo. Muito mais. O esforço de recomeçar. O esforço de ser diligente. O esforço de ser constante. Na hora que o impulso eletroquímico chega no juízo, a gente diz: existe algo que é maior do que eu, e que vem e que me capacita, me afeta, pá, vem como força sobrenatural, e agora não é mais emprestado, mas é Deus agindo, pá, delegando-nos esta força, como fez com Pedro. Que beleza isso. O testemunho de Pedro é para nós, fracos, que queremos um modelo, uma inspiração. Não de TikTok, porque inspiração de TikTok é só mãozinha para lá e para cá e não fica mais nada. É só um reboladozinho, é só um ritmo. E como diz o bom estudo da música, ritmo sem harmonia e sem melodia não capacita, só movimenta, não desenvolve inteligência, não toca a nossa sensibilidade, não chega na nossa mente, não tem beleza, não tem alma. Então, quando a gente só faz movimentos sem harmonia e sem ritmo, sem harmonia e sem melodia, o ritmo é só uma atividade motora e pronto. Eis um desafio bonito para a gente: não desistir e fazer com que as nossas atividades motoras, o ritmo da nossa vida, encontre sempre o belo da harmonia e da melodia, que quem nos dá isso é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, é quem nos capacita. Por isso que nós não podemos esquecer que Cristo, para manter o corpo ordenado, o corpo místico dele, Cristo cabeça, e o corpo, a igreja, a gente ordenado na fé, nós temos o vice, diz São José Maria Escrivá, o vice-Cristo, o Papa, que age em nome de Cristo. E por mais que a gente não entenda muito das coisas, que a gente, como católico, a gente nunca perca a comunhão. Estou sentindo, estou vendo, lá na capelania me procuram muitos, mas muitos, questionando, insatisfeitos com o Papa, e muitos, inclusive, querendo se tornar sede vacantistas. Esse não é o caminho.
Esse não é o caminho mesmo. O nosso Papa não é a melhor pessoa do mundo, porque Pedro não era a melhor pessoa do mundo. Errante, como ser humano, mas ele tem a primazia. E como Papa, nós precisamos entender uma coisa que pouquíssimos católicos sabem. Ele, como Papa, chefe de Estado, ele precisa ser um líder mundial, chefe de Estado, porque ele precisa ter autonomia. Se o Papa não fosse um chefe de Estado, se ele fosse subordinado, se ele fosse cidadão da Itália, subordinado ao governo da Itália, ele tinha que ensinar conforme as leis do mundo. E se ele se opôs, ou se opusesse contra as leis, por exemplo, do aborto, se ele ensinasse contrário, ele podia ser preso. Então, para que o Papa tenha autonomia mundial de pregar, de ensinar a verdade de Cristo, da Igreja, ele precisa ser chefe de Estado, para não estar subordinado. E isso nós precisamos entender. As estruturas humanas que existem para dar autonomia. E, ao mesmo tempo, gerar algumas confusões, porque ele, como chefe de Estado, ele precisa exercer um papel diplomático. E, muitas vezes, costurar acordos para que a Igreja ela possa subsistir em países de ditaduras fechadíssimas, com governos de ditaduras, inclusive ateias. Ele precisa costurar acordos para manter o bem da Igreja, que muitas vezes a gente não conhece profundamente. A gente mais julga. Por isso que precisamos rezar pelo Papa. Porque além de ter esse poder espiritual, ele exerce esta função de líder mundial como chefe político. E não é fácil ser político, viver politicamente, nem no nosso país, principalmente no mundo. Não é fácil. E ele precisa muito da nossa oração, da nossa caridade e da nossa unidade com ele. E eu preciso também lembrar que hoje Paulo também não era o melhor de todos. Paulo nunca conheceu Cristo, mas ele foi considerado o 13º apóstolo. 13º, número 13, né? Alguma coisa muito similar com o dia 13, com o número 13. Que bom. Ele nunca conheceu Cristo, mas quando ele fez a experiência mística do Cristo, de receber esta afetação, que é o que nós deveríamos ter, viu, gente? Essa abertura para a afetação. A vida dele mudou drasticamente. E o que antes era perseguidor, altamente perseguidor, matador de cristão, crítico demais, se tornou o amante. Se tornou ali o grande difusor do nome do Cristo, do cristianismo. E o que nós temos hoje de cristianismo, de fundamentação teológica, doutrinária, devemos muito a Paulo. E se a igreja hoje está nesses lugares totalmente aversos ao cristianismo, exemplo, lá na Ásia, de religiões antiquíssimas, muito antigas, mais antigas que o judaísmo, se o cristianismo hoje está lá, foi graças a Paulo. Quem saiu pelo mundo com coragem. Na época, nem tanto compreendido. Um monte de gente crítico. Não, tem que ficar somente aqui, é só para nós. Nossa tendência humana, né, de querer só para nós. E ele, não, eu vou levar o Cristo, que a mensagem do Cristo, o que eu senti de Cristo, o que eu sinto, o meu amor me faz querer que também muitos outros. E ele não se deu por vencido e levou até as últimas consequências também esse amor. E morreu dignamente. A morte de Pedro e Paulo, o sangue deles derramado, é semente
foi semente para novos cristãos no passado e deve ser semente de novos cristãos. Convertidos, que precisam estar sempre se convertendo, nós, mesmo no último suspiro de vida, devemos estar nos convertendo, olhando para o exemplo de unidade, de firmeza, de perseverança, de empenho, de resistência, principalmente quando hoje a gente fica tão melindroso demais, tão frágil demais. Qualquer coisa a gente quer desistir, quer fugir, quer ir embora. Eis um exemplo de resistência. 2 exemplos de resistência por amor, pela fé. Isso nos torna igreja, unidos. Por mais que as dificuldades sejam enormes, gigantes, não podemos desistir, persistir. Olha o exemplo destes 2. 2 colunas que mantêm a igreja, corpo místico de Cristo, cabeça, em pé. Resistente, revigorada, criticada, açoitada, como a igreja hoje ela é combatida, como existe hoje um espírito anti-igreja no mundo, mas ela está firme, resistente, como eles. O sangue escorrendo, mas o testemunho dos mártires sempre é semente de novos cristãos. Sejamos resistentes. Não caiamos hoje nesta síndrome do mundo pós-moderno, de cultura e de sentimentalismo, de fé melindrosa demais. Que a gente não caia hoje nas armadilhas do que se chama hoje de medo, né? Fobia, né? Mesoteleologia, que é a fobia, o medo, a aversão das finalidades da vida. Não tenhamos medo, não caiamos nessa armadilha. É o que mais tem gerado cristãos fúteis. Fé sem finalidade última, sem fim último. Eu tenho raiva, ódio de quem vive dizendo que quer dar finalidade para a vida. Quer ter uma finalidade de vida. Fica apontando para uma finalidade última. Fica apontando para o céu. Fica apontando para as obras espirituais. Fica apontando para o mistério eucarístico como finalidade última. Hoje há uma aversão muito grande. As pessoas que têm este olhar, que querem esta finalidade última. Não vamos nos deixar cair nessas armadilhas. Porque quem tem aversão ao fim último, às finalidades das coisas, é porque quer viver a vida de qualquer jeito, sem ordenamento, sem esperança, sem o Espírito Santo. Quer viver a vida apenas por instinto, quer viver apenas por prazer, por estímulos eletroquímicos, meramente, sem alma, sem vida, sem gozo. Portanto, coragem. Não vamos desistir. Empenho. Que o modelo de vida, fraqueza e virtude de Pedro e Paulo sejam para nós exemplo de resistência aos nossos propósitos atuais, que devem sempre estar convergidos para o fim último. Qual é o nosso fim último? Ver Deus. Salvação das nossas almas. Qual é o nosso prazer maior? Não é o que o cérebro recebe como estímulo, mas é o prazer de ver Deus, de estar em Deus, de não perder a comunhão, a unidade com Deus. E a igreja é este caminho que nos leva à salvação das nossas almas. Que Deus nos inspire, nos ajude e nos torne resistentes, como Pedro e Paulo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.